Graças, paz, igreja. Vamos dar início ao nosso culto. Gostaria que os irmãos se levantassem, aqueles que puder, para que possamos louvar ao Senhor. Oremos. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento na tua casa, Senhor Deus, onde estamos aqui para louvar e agradecer o teu santo nome. Abençoe a cada um presente, Senhor Deus, que está aqui, que puder ouvir. Abençoe também aqueles que estão em suas casas assistindo por esse vídeo. Que o Senhor esteja presente ao seu lado também, em nome de Jesus. Abençoe a cada louvor, a cada adoração, Senhor Deus. Receba, Pai, e abençoe também a palavra que vai ser apresentada aqui no teu altar, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém. Que Jesus possa estar na presença de vocês aqui neste momento. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagava, agora brilha e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais.
buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Esse próximo louvor, porque Ele vive, que você possa agora neste momento, que trouxer seus dízimos, a oferta, você pode estar colocando no gasofilácio. Você que está em casa nos assistindo também, você possa fazer sua transferência eletrônica. No final desse vídeo vai estar aparecendo os dados da operação. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
Jesus, que vivo estás, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Só a igreja, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, Deus, porque Ele vive. o Senhor está aqui, Deus. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Glória a Deus. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por cada dízimo, por cada oferta colocado no Teu altar, Pai. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Esta é a minha oração, Senhor Deus, que o Senhor multiplique a cada um que ofertou, que dizimou, que o Senhor possa derramar a bênção, Senhor Deus, na vida de cada um aqui neste lugar e aqueles que estão nos assistindo também, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus. Eu passo a palavra ao pastor Lúcio, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus queridos. Amém. Como eu estava dizendo, infelizmente na semana passada a gente gravou aqui, ficou tudo certinho, mas quando foi fazer a edição, então a gente percebeu que o áudio da pregação ele estava inutilizável, né? Então, pela primeira vez em 10 meses, a gente não teve o culto virtual, né? A gente pode também descansar o nosso coração nisso, né? Porque durante esses 10 meses não teve um domingo que a gente ficou sem culto, com todo o esforço que nós fizemos aí para prover de palavra os irmãos que estão em casa. Hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens Repensar para Recomeçar. Hoje é a terceira mensagem, penúltima mensagem dessa série de 4 mensagens aí. Falando um pouco a respeito da nossa relação com a cidade, de nós repensarmos a nossa relação com a cidade. E eu quero começar com uma pergunta para você. Como você tem se relacionado com a cidade? E aqui é importante a gente conceituar a cidade, né? Cidade não é simplesmente a cidade de Ribeirão Preto, mas é o meio urbano no qual você está inserido. E logo isso vai significar para nós que estamos aqui a cidade de Ribeirão Preto, a cidade que nós estamos. Como tem sido a sua relação com aquilo que a cidade proporciona a você? Como tem sido a sua relação com as pessoas que fazem parte dessa cidade? Como tem sido isso para você? Olhando para o texto de hoje, esse texto vai nos ajudar a meditar um pouco a respeito disso, a repensar a nossa relação com a cidade e, se necessário for, então, recomeçar a partir de um novo ponto de partida a nossa relação com a cidade. Abra sua Bíblia, então, em Jeremias, no capítulo 29. Nós vamos ler os versículos 1 a 7. Jeremias 29, 1 a 7.
Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos 1 a 7, diz assim: O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Verso 3, ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, da cidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu quero pedir que o Senhor encontre corações rendidos a Ti. Que a Tua palavra cause o efeito que o Senhor deseja no nosso coração, na nossa mente, nas nossas ações, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra fale, que a Tua palavra provoque, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito, Senhor, conduza o mover do Senhor nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Qual é o contexto aqui, meus irmãos? O povo está cativo na Babilônia. Eles foram levados cativos à Babilônia. Eles estão lá como escravos, eles foram exilados, ou seja, eles foram retirados da sua terra, de onde eles viviam, e levados para um outro lugar, para a Babilônia. Um lugar que servia a outros deuses, um lugar que tinha outra cultura, um lugar que escravizava então o povo do Senhor, um lugar que na maioria das coisas era diferente de tudo aquilo que o povo de Deus vinha cultivando, tinha aprendido. Esse é o contexto onde eles estão inseridos. Então o Senhor traz palavras a Jeremias e envia então uma carta para que seja lida não só para os líderes do povo. O começo do texto nos diz que essa carta foi enviada para os líderes, para os profetas, para os sacerdotes e para o próprio povo. Ou seja, essa era uma instrução do Senhor para todo aquele que pertencia a Ele. E essa instrução tem a ver com a relação que o povo do Senhor deveria ter, nesse trecho da Escritura especificamente, a instrução para a ação, a atitude que o povo do Senhor deveria ter como exilado numa terra que eles não conheciam, numa terra que era diferente, os costumes diferentes, a religião diferente de tudo aquilo que o povo tinha sido educado, de tudo aquilo que os pais, os avós tinham passado. A instrução do Senhor vem então para dizer: olha, vocês devem ser dessa forma lá onde vocês estiverem, vocês devem agir de tal forma nesse lugar que vocês estiverem. E que forma é essa? Esse texto nos traz algumas bases para que a gente possa pensar
a respeito de como o Senhor queria que o seu povo se comportasse ali, de como que o Senhor queria que o seu povo vivesse ali. E automaticamente a gente pode trazer esse texto para nós. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos peregrinos em terra estrangeira. Assim como o povo do Senhor era peregrino naquela terra da Babilônia, eles eram estrangeiros ali. Nós somos peregrinos no lugar que nós estamos. Os valores do reino de Deus que quando nós nos entregamos a Jesus, nós nos propusemos então a que esses valores cobrissem a nossa vida. Nós propusemos então que a nossa vida refletisse esses valores. Não condiz com os valores da cidade ou do meio, do contexto que nós estamos inseridos. E aqui eu não estou falando especificamente da cidade de Ribeirão Preto, mas desse mundo como um todo. A questão é, como que eu lido sendo peregrino em terra estrangeira, glorificando a Deus com a minha vida? Como que é isso? E olhando para esse texto, acredito que tem algumas dicas para nós, algumas bases dessa relação que deve ser entre a igreja, ou que deve ter entre a igreja que somos nós, aqueles que entregaram sua vida ao Senhor, e a cidade, o meio, o contexto onde nós estamos inseridos. Primeiro, a igreja não deve ser uma bolha, não deve se considerar uma bolha. Você já ouviu essa expressão da igreja como uma bolha? O que significa isso? Ser uma bolha significa estar em um lugar completamente protegido e sem contato com o meio externo. Eu estava assistindo uma série esses dias, e nessa série tinha uma menina, e ela sofria de uma doença que ela não tinha sistema imunológico. E ela precisava estar a todo momento dentro de um cômodo, dentro de como se fosse uma barraca de plástico transparente ali, uma bolha. E os médicos, para entrarem ali, para cuidarem dela, eles tinham que vestir uma roupa especial, tudo mais, tudo muito esterilizado, para que ela não morresse. Eu acredito que quando a igreja, ela acaba sendo ou tomando a forma de uma bolha, significa que as pessoas que compõem essa igreja, elas não criaram imunidade suficiente. Elas não criaram fé suficiente. E por isso, há medo de todo e qualquer contato com aquilo que está fora do ambiente da igreja. E esse medo, então, faz com que essas pessoas fiquem enclausuradas nessa bolha. É interessante quando nós olhamos para a vida de Jesus. Jesus, ele não vivia numa bolha, e isso era óbvio, né? A gente pode ver isso no contato que Jesus tinha com as pessoas, no contato que Jesus tinha, inclusive sendo acusado. Ele come com publicanos e pecadores. Isso não significa que Jesus era um publicano ou que Jesus era um pecador, mas que Jesus estava completamente engajado no propósito da sua vida, que era levar a salvação a todo aquele que nele cresce. A todo aquele que nele cresce. Então, uma das bases aqui, para que nós entendamos a nossa relação com a cidade, é que a igreja não é uma bolha e por isso não deve assumir esse papel de ser uma bolha. Não dá para a gente estar no meio em que nós estamos não querendo estar ali. Eu coloquei aqui, não queira não estar na cidade. Você está aqui. Você está inserido em um meio. Você tem lá os seus colegas de trabalho, os seus colegas de estudo, você tem os seus vizinhos. Você está inserido nesse meio. Não queira não estar ali. Uma vez que você está ali, reflita a glória de Deus para essas pessoas. Encare o fato de que, por mais peregrino que você seja, a cidade faz parte da sua vida e do seu cotidiano. Por exemplo, você trabalha, e eu acredito que você não trabalha na igreja.
ou dentro de um espaço de igreja. Vocês que estão aqui, pelo menos eu conheço vocês que estão aqui, vocês não trabalham dentro de uma igreja especificamente. Vocês trabalham em um contexto em que vocês vão lidar com o diferente. Nós vamos lidar com o diferente o tempo inteiro. Quando você sai para comprar pão, quando você vai no supermercado, quando você vai estudar, quando você vai se encontrar com alguns amigos, quando você vai se encontrar com membros da sua família, você vai lidar com o diferente. E a gente tem que então ter a consciência de que nós somos estrangeiros nesse meio. Nós somos peregrinos nesse meio. E não dá para não querer estar ali. Outro aspecto, aproveite as oportunidades e os benefícios que a cidade te proporciona. Oportunidades e benefícios. Sim, a cidade nos proporciona oportunidades e benefícios. E a gente precisa aproveitar disso. Não se aproveitar. Aproveitar é diferente de se aproveitar, né? O texto nos diz, olha, vão lá, plantem e comam. Plantem e comam. Daquilo que a terra der, vão lá, produzam e comam, aproveitem disso. Aproveite do seu trabalho, aproveite das relações, aproveite das oportunidades culturais que a cidade dá. Por exemplo, nós temos aqui na nossa cidade 2 teatros, né? Na verdade a gente tem mais, mas 2 mais conhecidos, que é o Dom Pedro e o Municipal, o Pedro II e o Municipal, né? Então, quanta oportunidade cultural que a gente não tem nesse tempo que vem aqui. A gente tem aquele espetáculo de Natal, né, dos Meninos da Janela. Olha que bacana, olha que legal. Entre outras coisas, peças de teatro que vão enriquecer a nossa cultura, musical, entre outras coisas. A gente precisa sim aproveitar daquilo que a cidade nos dá, as praças, os parques que a cidade dá para nós. As relações, os relacionamentos que nós formamos, os vínculos que nós formamos com as pessoas. Nós precisamos aproveitar disso. Isso são oportunidades, são benefícios que a cidade nos dá. As faculdades que a cidade tem. Outro benefício, outra oportunidade. Quanta oportunidade de trabalho se tem em uma cidade num contexto urbano? Você já pensou se uma pessoa que mora na cidade, ou uma pessoa, perdão, que mora afastada da cidade vai ter as mesmas oportunidades que uma pessoa que mora na cidade? Não. Provavelmente não. Tanto que muita gente que mora em área rural, ela vem para a área urbana buscando oportunidades. E a gente tem histórias e histórias desse fato. Aproveite das oportunidades e dos benefícios que a cidade dá. Uma das bases, então, para que nós tenhamos uma boa relação com a cidade é entender que a igreja não é uma bolha, e sendo assim, nós não devemos viver numa bolha. Segundo, quando nós olhamos para o texto, nós vemos algo relacionado aqui à perpetuação da identidade. O texto diz, Senhor diz ao seu povo, casem-se, deem seus filhos em casamento, multipliquem-se. Por quê? O que Deus está querendo com isso aqui é perpetuar aquilo que o Senhor começou lá atrás, com Abraão. Sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. A Babilônia leva o povo do Senhor cativo na esperança de que esse povo perca a sua identidade, de que esse povo se misture tanto ali na Babilônia que ele acabe perdendo a sua identidade. Deus está dizendo para eles, por mais que vocês estejam na Babilônia, por mais que vocês estejam cativos, eu digo a vocês, perpetuem a vossa identidade. E como que eles fariam isso? Multiplicando-se. Sendo não uma esponja, absorvendo a cultura da cidade, absorvendo a cultura do local onde eles estão. Pelo contrário,
Eles teriam que ser ali uma contracultura. Estando inseridos na cidade, sim, mas vivendo de uma forma completamente diferente daquele povo. Estando no meio da cidade e multiplicando-se. Versículo 6 vai dizer isso para a gente. Eu gosto de um livro do Timothy Keller, que se chama A Igreja Centrada. E nesse livro ele tem uma frase que é a seguinte: os cristãos devem querer viver na cidade sem usar a cidade para edificar grandes igrejas, mas usando os recursos da igreja para que a cidade prospere. Vou repetir. Os cristãos devem querer viver na cidade sem usar a cidade para edificar grandes igrejas, mas usando os recursos da igreja para que a cidade prospere. O último versículo lido vai dizer: olha, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, porque a prosperidade da cidade será a vossa prosperidade. E aqui prosperidade a gente não está falando especificamente de dinheiro ou somente de dinheiro. É ter paz, é viver bem ali, é estar suprido de tudo que é necessário. E tudo que é necessário não é simplesmente, não vem simplesmente pelo dinheiro. O dinheiro não pode comprar felicidade, o dinheiro não pode comprar todas as coisas que nos traga a felicidade. Então, prosperidade é muito mais do que dinheiro, muito mais. Ore pela cidade. Se importe com o meio onde você está. Uma pergunta para você: qual foi a última vez que você orou por Ribeirão Preto? Qual foi a última vez que você orou pelos seus colegas de trabalho? Qual foi a última vez que você orou pelos seus vizinhos? Qual foi a última vez que você orou pelos seus colegas de faculdade, de escola? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você orou pelos seus clientes? A oração é uma forma com que nós demonstramos amor, com que nós demonstramos que nós nos importamos. Por que nós oramos, por exemplo, pelo nosso irmão, o Johnny, que passou por um transplante e está internado? Porque nós amamos a ele, porque nós nos importamos com ele. Ame a cidade onde você está. Ame as pessoas que fazem parte dessa cidade, ao ponto de você se importar com elas, orando por elas, colocando a vida delas diante do Senhor. Aquele que pode mudar vidas, assim como mudou a minha e provavelmente mudou a sua também, e pode mudar a vida das pessoas que estão à sua volta. Qual foi a última vez que você orou pelos drogadictos que estão pedindo coisas no farol, pedindo dinheiro no farol? Pessoas que vivem, infelizmente, muitas vezes como zumbis. A gente passa à noite, por volta das 10, por volta das 11 horas aqui, no início da Caramuru ali, gente, é de se entristecer, é de dar tristeza profunda mesmo. As pessoas vivendo como zumbis. Qual foi a última vez que você se importou ao ponto de orar por essas pessoas que são parte dessa cidade? Se importe, ore. Faça algo pelos desfavorecidos da cidade. Faça algo por eles. Em relação a perpetuar a identidade, gere filhos espirituais. Gere filhos espirituais. E como você vai gerar filhos espirituais? Deus fala para aquele povo: multipliquem-se. Como que você se multiplica nesse contexto em que nós estamos? Levando o evangelho a toda criatura. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que a sua vida impactou alguém de tal forma que essa pessoa rendeu a sua vida a Cristo? Qual foi a última vez que você gerou um filho espiritual?
multiplicar, no nosso contexto hoje tem a ver com isso. Naquele tempo, o que Deus está pedindo para eles é tenham filhos, tenham filhos. Hoje nós podemos gerar filhos espirituais aqui. Falando de Jesus, levando o Evangelho, propagando o reino de Deus. Propague, proclame o reino de Deus. A gente fica esperando muitas vezes, alguns de nós ficam esperando que o governo faça alguma coisa para mudar as estruturas, as bases do nosso país, as bases da nossa cidade. O Evangelho é mais poderoso do que qualquer plano político. O Evangelho é capaz de mudar qualquer vida muito mais do que qualquer assistência dada pelo governo. E por isso, então, nós não podemos nos segurar nessas coisas que vão passar. Nós precisamos viver os valores do reino aqui e proclamar o reino aqui, porque é esse reino que restaura todas as coisas. É esse reino. Terceiro, uma outra base para a nossa relação com a cidade é o comprometimento com o bem da cidade. Eu já li aquela frase que o Timothy Keller disse, de que não é a igreja querendo se aproveitar da cidade, mas a igreja servindo a cidade. Nós precisamos servir essa cidade. E há várias formas de nós servirmos a nossa cidade. A gente pode ir até os menos favorecidos, como eu estava dizendo, fazer algo por eles, nós podemos orar por eles, como já foi falado. Tiago vai dizer que a oração de um justo é poderosa e eficaz, ela pode muito em seus efeitos. Você confia no poder da oração? Você confia que a sua oração, ela pode cooperar para a mudança de vida de alguém? Para a mudança de uma situação específica na cidade em que nós vivemos? Então ore, mostre isso com as suas atitudes. Fazer algo pelos desfavorecidos na nossa cidade. A gente estava falando do pessoal dos drogadictos, mas quantas comunidades a gente não tem em volta aqui? Quantas crianças que estão necessitadas de lazer, de comida, do básico. E a gente pode fazer alguma coisa por essas crianças. A gente pode fazer alguma coisa pelos pais dessas crianças, por essas famílias. E não é simplesmente dar o que comer. Isso é lógico que é muito importante, porque tem muita gente aí que está com fome. Você tem que dar pão para quem precisa de pão e peixe para quem precisa de peixe. Mas mais do que isso, o Evangelho precisa alimentar. Essas pessoas precisam mudar de condição. Se você dá uma cesta básica para alguém hoje, essa pessoa, no mês que vem ou daqui a 15 dias, ela vai precisar de outra. E depois de outra, depois de outra. Muitas vezes o que essas pessoas precisam é de oportunidade. É de pessoas que olhem para elas como uma pessoa capaz de desenvolver algo. Eu me lembro de uma conferência que eu estava uma vez, e um pastor da Costa do Marfim estava falando. E a Costa do Marfim é um grande produtor de café. E o que ele fez? Eles montaram uma espécie de cooperativa de café. E eles davam emprego, então, para as pessoas ali que necessitavam. E aí eles desenvolviam aquilo, dando oportunidade para as pessoas, o negócio crescendo. E nessa palestra ele dizia: nós não queremos uma simples doação para a gente ir lá e comprar alguma coisa para essas pessoas. Nós queremos que você compre o nosso café. Nós queremos que vocês nos ajudem a comprar maquinário para que a gente possa expandir e dar oportunidade para mais pessoas. Em Moçambique, tem pessoas que a gente conhece também que formaram lá uma espécie de cooperativa também, mas de costura. E vendem aquilo para as pessoas. Pessoas que não tinham emprego, pessoas que estavam na miséria, hoje são trabalhadores, têm o seu salário, têm um pouquinho de dinheiro ali para ir se sustentando e saindo dessa situação. Percebe como é muito mais
do que simplesmente dar uma cesta básica, dar um alimento específico. O alimento que nós damos é um auxílio emergencial. Nós precisamos cooperar, colaborar para que essas pessoas mudem a sua condição de vida. Nós podemos impactar, ou nós podemos nos relacionar com a igreja ou com a cidade, nos comprometendo com o bem da cidade, sendo o melhor profissional possível para oferecer algo de qualidade às pessoas da cidade. Seja o melhor profissional que você puder. E faça a diferença. Estava conversando, acho que essa semana, com uma pessoa a respeito de algumas coisas, de reino de Deus e tudo mais. E eu estava dizendo que algo de muito importante é quando nós percebemos uma falha na nossa cidade, no nosso contexto, e nós trabalhamos então para sanar aquela falha. Por exemplo, a Yara, membro aqui da nossa igreja, ela é enfermeira. E ela está agora fazendo o mestrado. Se na tese de mestrado dela, ela percebe que muitas coisas acontecem por erro médico e pessoas morrem, pessoas têm sequelas e isso prejudica muita gente, o que ela pode fazer? Ela pode ser a melhor profissional de enfermagem possível, desenvolver um trabalho em cima disso, uma tese em cima disso e trabalhar para que esses erros eles sejam mitigados. Percebe a importância que isso tem? É gente que vai deixar de morrer, é gente que vai deixar de ter sequela, é virar referência aonde você está inserido. Um professor pode mudar a vida de uma criança, por exemplo. Não só de uma criança, olha o impacto que um professor pode ter numa sala de aula, com 30, com 20, que seja, alunos ali. Sendo o melhor professor que essa pessoa pode ter. Eu tenho professores que marcaram a minha vida. Tem alguns professores que passaram pela minha vida, que marcaram a minha vida, porque eles eram excelentes naquilo que eles faziam. Talvez você tenha alguém assim na sua vida também. E olha o impacto que uma pessoa pode gerar. Você pode gerar impacto na vida das pessoas que estão à sua volta, desde que você se comprometa a ser o melhor possível, não simplesmente olhando para você, mas para o bem dessas pessoas, para o bem da cidade na qual você está inserido, na qual você está inserida. Concluindo, antes de concluir, a gente precisa de fato querer o bem da cidade e trabalhar pelo bem da cidade. O que me vem à mente agora é Jonas e a situação de Jonas com Nínive. A cidade estava lá. E Jonas não queria ir àquela cidade. Quando nós não cumprimos o nosso papel, não desenvolvemos uma relação saudável com a cidade, nós estamos fazendo a mesma coisa que Jonas fez. Nós estamos falando, eu não quero ir, Senhor, eu vou ficar. Eu vou para outro lugar. Eu fujo do Senhor, mas ali não. Será que essa é a sua situação? Eu espero que não. Concluindo, a igreja local deve ser um sinal do reino de Deus no contexto onde ela está inserida. Vocês são igreja de Deus, nós somos igreja de Deus aqui nesse bairro. E nós precisamos ser um sinal do reino de Deus nesse bairro, nessa cidade. Trabalhando pela transformação desse bairro, dessa cidade, dos entornos aqui de onde nós estamos inseridos. A gente precisa fazer diferença, senão vira clube, não igreja. A gente precisa fazer diferença. E o Espírito Santo do Senhor nos capacita a fazer diferença. Quando Jesus envia alguns dos seus discípulos, ele diz, não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, o Espírito lhes dará a palavra. Não se preocupe com aquilo que você vai fazer ou com aquilo que você vai dizer. O Espírito vai dar para você a palavra, vai dar para você a ação necessária. Mas busque por isso, ore por isso, leve isso a sério.
Porque nós estamos aqui, meus irmãos, para proclamar o reino de Deus. Nós temos um papel aqui, que é glorificar a Deus com as nossas vidas. Esse é o nosso papel. A gente precisa repensar, para então recomeçar. Você precisa recomeçar? Se você precisa, não espere amanhã, não espere semana que vem. Recomece hoje, recomece agora. Se proponha a ter uma relação abençoadora com a cidade de onde você está, com o contexto onde você está. Ações pequenas que fazem grande diferença. Ações pequenas, comece um passo de cada vez. Uma grande corrida, uma maratona, ela começa com o primeiro passo. Então comece. Se for necessário, recomece. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo revele a nós como recomeçar se for necessário, Pai. O que fazer e como fazer. Pai, ajuda a Tua igreja a se importar com a cidade, a não ser um simples consumista da cidade, mas a ser abençoadora para a cidade. Nós vemos, Pai, o impacto que igrejas podem gerar no seu contexto, através de ações para com os mais necessitados, através do testemunho, através de simples gestos. Tanta coisa que a igreja pode fazer. Então, que o Senhor mova a Tua igreja para recomeçar uma nova relação com a cidade, glorificando ao Senhor, e que o Teu nome seja exaltado nisso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Na próxima semana, nós teremos nossa última mensagem dessa série, e é o último culto que eu estarei aqui também no dia 24. No dia 26 a gente já parte aí para um novo ciclo da nossa vida, a gente indo para um novo momento, inclusive para uma nova cidade, né? Peço a Deus que te abençoe, te guarde, que Ele levante sobre si a sua cabeça e que te faça prosperar e que te dê paz, paz que excede todo o entendimento. E que você possa agir como igreja, saindo da bolha, abençoando essa cidade. E que o nome do Senhor seja exaltado por isso. Que Deus abençoe, uma boa semana.